tipos de divórcio possíveis. Hoje nós vamos conversar sobre o que é divórcio consensual, divórcio litigioso, divórcio extrajudicial, divórcio judicial, quais são os meios mais baratos, mais práticos de você conseguir o seu divórcio. Então, se você não está inscrito aqui no canal, esse é o momento, se inscreve, ativa esse botãozinho vermelho aqui embaixo e vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar o que você precisa saber sobre os tipos de divórcio. O meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada de direito de família com especialidade para mulheres e aqui no meu canal eu trago para você os principais assuntos sobre direito de família, como construir e manter relacionamentos felizes e saudáveis. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o divórcio, que é algo que traz muitas dúvidas para as pessoas. Quando esse divórcio pode ser feito no cartório, que é o divórcio extrajudicial, e quando esse divórcio obrigatoriamente tem que ser feito por um processo judicial. Então essas são as primeiras diferenças que eu quero que você entenda. O divórcio extrajudicial e o divórcio judicial. O divórcio extrajudicial só pode ser feito quando as duas partes estiverem em comum acordo sobre todos os aspectos, seja em relação à partilha de bens, ou não tem bem nenhum para partilhar. E um aspecto importante, vocês não podem ter filhos menores, ou seja, criança e adolescente menor de 18 anos. Há quem diga que existem exceções a essa regra. Qual seria esse caso? Que apesar de ser muito discutido, alguns cartórios se recusam a fazer, é quando este casal se divorciou, se separou de corpos, né? Cada um foi para sua casa, entraram com um processo na justiça para tratar da guarda dessas crianças, da pensão dessas crianças, da convivência e não resolveram o divórcio na via judicial. O que dá mais trabalho e acaba sendo mais caro para as partes, mas algumas pessoas preferem fazer dessa forma. Então, com esses aspectos resolvidos na justiça, algumas pessoas conseguem fazer no cartório a questão do divórcio, apresentando as decisões e os processos judiciais sobre aquilo que tem relação com as crianças ou adolescentes, e aí no cartório resolve o que é só sobre o divórcio. Isso não é comum, muitos cartórios se recusam a fazer isso. Isso pode dar bem mais trabalho do que entrar com um processo de divórcio onde você vai falar sobre a guarda, sobre os alimentos, sobre os bens a partilhar, tudo em uma coisa só, que é como eu prefiro fazer, mas algumas pessoas acabam preferindo esse caminho, então tô aqui contando pra você que existe essa possibilidade. Então a gente tem esse divórcio consensual e extrajudicial, que é quando as duas partes estão em comum acordo e resolvem isso diretamente no cartório, o que evidentemente é mais barato, precisa de advogado para assinar, mas pode ser o mesmo advogado para assinar para o casal, para as duas partes. Então isso gera também uma economia na contratação de um profissional. Então a gente tem agora o divórcio consensual, que é quando existem crianças ou adolescentes envolvidas, quando esse casal tem filhos menores de 18 anos. Então eles estão em acordo, eles conseguiram chegar num acordo em relação à partilha dos bens, ou não tem bem nenhum para partilhar, chegaram num acordo em relação à guarda dessas crianças, se essa guarda vai ser compartilhada, vai ser unilateral. Inclusive, nessa série que eu vou deixar aqui em cima, eu explico como que funciona cada regime de guarda, para você ficar ciente também. E chegaram a um acordo em relação a todos os pontos. Como existem essas crianças, entra com esse processo para o juiz homologar o acordo. Como que funciona esse processo? Pode ser o mesmo advogado para as duas partes, será feita uma minuta de acordo, onde vai constar todas as cláusulas sobre os bens, sobre os filhos, sobre pensão, sobre guarda, sobre tudo. Vai constar ali, o advogado, a advogada protocola esse processo. O promotor de justiça vai ler esse processo, vai dizer concordo, tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso, manda para o juiz e o juiz homologa esse acordo. Feito isso, tá tudo resolvido. Vocês saem dali com a sentença judicial
e vale para todo mundo. Também é menos oneroso, porque vocês precisam contratar, no caso, apenas um advogado, podem contratar dois. O fato de cada um ter um advogado não impede um acordo, inclusive em vários casos é interessante que isso aconteça, mas acaba sendo mais barato, porque o processo ele é mais curto, além de ser um processo muito menos traumático, menos cansativo, menos problemático para todo mundo. E por último, a gente tem o divórcio litigioso e judicial. Ou seja, litigioso é porque as partes não estão se entendendo. Elas não chegaram em um acordo. Seja porque uma das partes não quer dar o divórcio, e aqui eu vou até deixar um vídeo aqui no card para vocês explicando melhor o que você faz se o seu companheiro ou cônjuge não quer dar o divórcio, e você assiste esse vídeo onde eu explico exatamente o que fazer neste caso. Mas, seja no caso em que uma das partes não quer dar o divórcio, ou no caso em que vocês estão de acordo em relação ao divórcio, tudo bem, não quero mais olhar para a cara daquele homem, não quero mais olhar para a cara daquela mulher, mas vocês não se entendem sobre a partilha dos bens, por exemplo. Então vocês têm ali uma casa, um carro, uma empresa, uma chácara, e vocês não conseguem decidir o como será feita esta partilha. Então a gente leva esse problema para o judiciário e o judiciário vai auxiliar na resolução. Esse processo é mais longo, evidentemente. Processos de divórcio com litígio, com brigas, podem durar até 5 anos ou mais. Não são raros os processos de divórcio litigiosos que chegam ali aos seus 5 anos de vida. Isso porque, enquanto ambas as partes estão ali realmente envolvidas nesse litígio, a gente tem um tempo e o judiciário ele acaba sendo um pouco mais lento. Então, evidentemente, este processo é mais caro, seja em relação às custas judiciais, as custas do processo. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, que é onde eu tenho atuação principal, atuo para o Brasil inteiro, mas no estado de São Paulo é onde eu moro e onde eu atuo principalmente, as custas judiciais elas são de 1% sobre o valor da causa. E o valor da causa do divórcio é o total de bens a partilhar. Então, vamos imaginar que vocês tenham um patrimônio de R$1 milhão. O valor das custas será 1% desse R$1 milhão. Tem um teto que até 2021 estava na casa dos R$85 mil, então seria esse o maior valor a ser pago, mas isso traz ali mais despesas e, evidentemente, os honorários advocatícios também serão mais altos, porque é um processo que exige muito mais desse profissional e serão necessários 2 advogados, um para a esposa e outro para o esposo. Além disso, esse processo pode ser litigioso e judicial quando vocês não estiverem de acordo em relação à guarda desses filhos ou aos alimentos. Então vamos imaginar que vocês não têm bens, que tudo que tinha, que vocês não têm bem nenhum, nem dívida, nem bens para dividir. Mas vocês não conseguem chegar a um consenso em relação à guarda e em relação aos alimentos. Então esse processo também terá que ser um processo litigioso e judicial, e da mesma forma ele acaba tendo um prazo aí de duração maior. Então, ficou claro para vocês? Nós temos o divórcio extrajudicial e consensual, temos o divórcio consensual e judicial e temos o processo litigioso e judicial. São esses os tipos de divórcio que a gente tem. Evidentemente, cada um deles tem as suas particularidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, de partilha de empresa, essa parte dá mais trabalho, exige mais do profissional. Pode ser feito via cartório? Pode, mas demorará ali um pouco mais de tempo também, até que vocês consigam ajustar
todos os pontos. O importante é que você sempre tenha um advogado, que você consulte um profissional da sua confiança, mesmo que vocês estejam fazendo acordo. Consulte um profissional que converse com você, que te oriente e que oriente também a outra parte, que se necessário for, esses dois profissionais conversem entre eles para chegar no melhor acordo para o casal, para depois não ter motivo para se arrepender lá na frente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo pra mim, pra fortalecer o meu canal, me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo pra vocês. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!